Inicialmente aqui vou dar uma breve explanação de como nós chegamos à conclusão desse caso bárbaro, horrendo, que aconteceu no dia de sábado, último. E tudo começou ontem com a comunicação aqui em sede policial pela avó desse adolescente, inclusive estava na presença dele, né, aqui na delegacia, de um desaparecimento, suposto desaparecimento do pai, da mãe e do irmão dele, de 3 anos. Inicialmente ele falou que o irmão de 3 anos teria sofrido um acidente doméstico em casa, teria se engasgado com um caco de vidro e que os pais teriam saído para socorrer essa criança pegando um Uber ou algum veículo de aluguel do tipo. Nossas equipes imediatamente foram até os hospitais aqui de Itaperuna e da região também, no sentido de verificar se essa família deu alguma entrada em algum hospital, e o resultado das diligências foi negativo. Não havia registro em nenhum dos hospitais onde as equipes percorreram. E de sábado até a data da comunicação do desaparecimento, transcorreu cerca de 3 dias, né? Sábado, domingo, segunda, e na terça, quase à noite, vieram comunicar aqui. Por ter mencionado acidente doméstico, sangue e tal, eu solicitei uma perícia na residência e na manhã de hoje, meus policiais, junto com a equipe da perícia, constataram lá na residência manchas de sangue no colchão, na residência, incompatíveis totalmente com qualquer acidente doméstico, somente engasgo, casco de vidro, e verificaram também algumas vestes, algumas roupas com manchas de sangue e focos de queimado, ou seja, o adolescente estava tentando se desfazer dessas roupas, né? E durante essas pesquisas no imóvel ali também encontraram uma bolsa de viagem desse adolescente, já pronta para a viagem, e com 2 telefones celulares que pertenceriam aos seus pais. Os telefones celulares pertenceriam ao pai e à mãe dele. Diante daquilo tudo ali, daquele contexto todo, e do já forte odor fétido dos cadáveres no local, e não teve outra alternativa a não ser confessar para os policiais que realmente atirou nos pais e no irmão e escondeu os corpos na cisterna. Ele utilizou para tanto a arma do pai, segundo ele era CAC, e que a arma ficava embaixo do colchão do casal. Enquanto eles estavam dormindo, ele também estava dormindo no mesmo quarto, por causa do ar-condicionado. Ele disse que teria tomado um pré-treino para se manter ativo, para se manter acordado, e na madrugada de sábado teria pego a arma de fogo. O primeiro disparo fez na cabeça do pai, o segundo na cabeça da mãe e o terceiro no pescoço do irmão. Assim que os matou, teria escondido os corpos na cisterna da própria casa. Inicialmente, a gente não sabe até que ponto a avó tem algum tipo de envolvimento, né? Na primeira fase da investigação aqui, nós acreditamos que não, até porque o estado emocional dela estava bem abalado hoje quando descobriu isso tudo, e quando via que a delegacia também não parecia saber de algo mais gravoso, né? Ele, o adolescente, foi ouvido na presença do tio dele, que veio de São Paulo aqui, que é irmão da mãe, né? E confessou tudo na presença do tio. Nós verificamos também que ele se relacionava com uma outra adolescente do Mato Grosso e que poderia ser uma das motivações. A primeira motivação realmente teria sido um descontentamento dos pais desse adolescente com esse namoro dele com essa menina de Mato Grosso, cidade de Água Boa, Água Bela, algo do gênero. Inclusive, nossas equipes aqui estão em contato com a delegacia lá da cidade para saber se localiza essa adolescente e os pais dela, para que vão à delegacia prestar declarações sobre isso aí, porque ele disse que conheceu essa garota em redes sociais, jogando videogame, jogando PlayStation, Fortnite, se relaciona com ela há cerca de 6 anos. Eu perguntei, mas 28 anos você se relacionava com ela? Era assim, relacionava e tal. E já encontrou com ela, já viu foto dela, era só um avatar. Ele disse que falou que tinha foto, etc. E disse até nome completo, e realmente pesquisou ali, realmente bate os nomes. Talvez seja verdade isso mesmo. E que ela teria dado ultimato a ele. Teria dado ultimato para que ele fosse para Mato Grosso, custe que custar. Então, até que ponto o ultimato seria uma participação no crime para que ele matasse os pais, isso ainda está muito incerto. Ou um simples ultimato de término de namoro, que se ele não fosse para lá, ia terminar o relacionamento e só isso. Então, ainda tem que ser aprofundado esse fato aí, ela tem muito a esclarecer lá, se ela existir, né? E uma outra vertente, uma outra possível motivação, lembrando que seja uma motivação ou outra, a motivação é fútil. Essa segunda motivação seria um encontro no celular dele de pesquisas sobre como receber FGTS de falecido. Ou seja,
ele já tinha visto no telefone do pai que o pai teria uma quantia de cerca de R$33 mil para receber de FGTS. Então, eu indaguei ele sobre isso aí. Ele falou que estava pesquisando, viu depois da morte, enfim. Então também, seja a motivação, por causa do relacionamento que ele tinha com essa menina, ou outra motivação, para nós já basta uma motivação fútil, tá? Qualificadores também, o Dr. Gabriel vai poder falar aqui que ele está no plantão hoje, ele vai tipificar as condutas: ocultação de cadáver, o homicídio qualificado pela motivação fútil, recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Então isso tudo cria esse enredo cabuloso, horrendo, de um triplo homicídio que destruiu a vida da própria família, sem qualquer motivação, e a própria vida dele. Inclusive eu indaguei sobre o irmão, que o seu irmão era uma criança pura, não tinha nada a ver com o seu relacionamento, enfim, ele falou que matou o irmão para que o irmão não sofresse com a perda dos pais, assim, uma desculpa assim, esfarrapada, né? Enfim, e tem muitas contas a prestar na justiça a partir de agora, com a sua própria consciência e com Deus, né? Os corpos foram retirados pela equipe do Corpo de Bombeiros após a realização dos exames periciais ali. Nós também tivemos o apoio da Polícia Militar no local, que prontamente fez um cerco ali para evitar que a população inflamada fizesse alguma coisa, tentasse invadir, para agredir, para linchar, enfim. Então foi um trabalho de excelência, um trabalho de perfeição, que culminou nesse resultado em menos de 24 horas, com o encontro desses corpos, dessas famílias mortas, mas que dá um desfecho e uma satisfação para toda a sociedade. Agora então, vou passar a palavra para o Dr. Gabriel aqui sobre a tipificação das condutas, e depois a gente vai abrir para as perguntas de todos vocês aí. Bom, boa tarde a todos. Bem, depois de entendermos aí o enredo, a situação começou aqui com um registro de desaparecimento, verificamos, né, por todo esse cenário que encontramos lá, e aqui ressaltando o bom trabalho dos policiais da 143DP, o tirocínio policial no local, porque o adolescente é extremamente frio, tentou ludibriar de todas as formas, mas devido até mesmo à circunstância do fato, o odor cadavérico já exalava na residência, não havia outra saída a não ser continuar lá e com o encontro dos cadáveres. Então nós temos aí um triplo homicídio, né? Um ato infracional análogo ao crime de homicídio, e pelo fato de também ter a ocultação dos 3 cadáveres, é um crime permanente, o adolescente será apreendido e, com os procedimentos nos trâmites legais do ECA, será encaminhado a partir de amanhã para a Vara da Infância e Juventude, para o Ministério Público fazer a sua oitiva informal, qual ele poderá ou não dar a sua versão dos fatos, mas o fato é que hoje, após esse trabalho, temos elementos suficientes para fazer o auto de apreensão do adolescente com encaminhamento no prazo legal ao Ministério Público. Pelos traços do que os senhores falaram, dá para perceber psicopatia, planejamento, frieza, o FGTS, uma provável prova de masculinidade e de amor para a menina de Mato Grosso. Agora, como é que ele sozinho teria transportado? É a pergunta que todos nós jornalistas que fazemos. Como é que ele teria colocado os 2 corpos de adultos na cisterna? Olha, pelo local ali a gente percebeu que a cisterna não fica muito distante do quarto. É uma casa bem reduzida, diminuta, então fica a cerca de 4 a 5 metros do cômodo. O cadáver do irmão é mais leve, com certeza, mas para tanto ele falou para a gente que botou veja, alguns produtos químicos de limpeza, para que deslizasse e ele arrastasse os corpos até a cisterna. Ele mesmo falou que depois limpou o local ali e não teria contado nada para a avó. A arma do crime supostamente foi encontrada na casa dessa avó, que teria teria visto essa arma lá no local, teria temido pela integridade do próprio neto, teria tirado essa arma de lá e levado para a própria residência, e também foi apreendida essa arma. Mais um detalhe do Veja aí, de colocar para deslizar o corpo, mostra que ele realmente é uma inteligência do mal. Realmente, você conversa com ele, você percebe que ele é frio, tem respostas rápidas,
né, ou premeditou tudo isso, ou ele é muito esperto, muito inteligente, tem um tirocínio muito sagaz, né? Perguntei sobre o arrependimento, falou que não estava arrependido, que faria de novo. Meu policial até fez uma jogada com ele, perguntou na máquina do tempo, se tivesse uma máquina do tempo, se você pudesse voltar, você faria de novo e tal. Mas por que você não teve coragem de fazer com você mesmo? Não, eu faria sim. Tanto tive coragem que matei meu pai, minha mãe e meu irmão. Ou seja, você percebe claramente ali, como você disse, uma tentativa de se autoafirmar como homem, apesar de ser adolescente, ele tive essa percepção, e ele também tem um quê de psicopatia, sim, sem dúvida que tem, porque qualquer pessoa em sua consciência diante de um homicídio familiar ficaria destruído, como a avó ficou. Ele não, ele estava frio, conversou numa boa, sem qualquer tipo de pressão, muito pelo contrário, foi espontâneo, quis falar o que tinha acontecido ali, e tenho certeza que deve falar na justiça também. O intuito dele seria realmente partir para Mato Grosso. Em conversa informal com ele, ele disse que já teria combinado com essa namorada de Mato Grosso de fazer um Pix agendado, coisa do gênero assim, para poder comprar uma passagem, e depois que trabalharia no supermercado em Mato Grosso com essa menina. Mas trabalharia de quê? De caixa, de empacotador, e qual seria o salário lá? Cerca de R$1.400. Ou seja, isso por si só já comprova que o fato foi premeditado. Ele já estava matutando isso na cabeça dele, e não simplesmente poderia sair de casa e fugir e morar com a menina. Não. Para que matar os pais? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Para que matar os pais se não fosse premeditado? Né? Doutor, já tinha alguns relatos de conflito familiar entre eles ou algo do tipo? Nada registrado em sede policial. Tudo que ele sabe é por boatos, e ele disse que o único conflito, a única desavença que teve com os pais foi realmente essa proibição do namoro, dele ir para Mato Grosso, da menina vir para Itaperuna. Foi a única desavença, até que eu conhecida. Depois eu já ouvi alguma outra história que o pai obrigava ele a treinar jiu-jitsu forçado, mas então, está só na fase da especulação, isso tudo não está nos autos, mas a única desavença que ele confirmou para nós realmente foi a proibição do namoro com essa menina. E houve também algumas citações sobre envolvimento de algo de magia negra, de religiões dele. Realmente não foi nada foi comprovado, nada foi dito. Crimes dessa magnitude, dessa monta, as pessoas costumam associar magia negra, religiões de matriz africana, não tem nada a ver, isso aí não procede, tá? Doutor Carlos Augusto, boa tarde, blog Flávia Pires. Essa avó, ela morava próximo ou morava com essa família? Ela teria, ou algum vizinho, ouvido esses disparos de armas de fogo? Sim, essa avó residia na residência, na casa em frente a onde aconteceram os fatos aí. E realmente há relatos, sim, no aprofundar das investigações, houve relatos de que houve disparos no matagal ali próximo. Só que não foram ali, né? Foram no interior da residência mesmo, né? Com as pessoas dormindo em cima da cama, e as manchas de sangue mostram isso aí. Então, em casos como esse, as pessoas que costumam falar meias verdades. Então, costuma falar um negócio, daqui a pouco vai soltando um pouco mais, e daqui a pouco a gente vê que não é nada daquilo, mas quer encobrir de alguma forma, assim como foi a situação da própria viagem dele, que não tinha falado isso para ninguém, a situação que os pais, a história de cobertura que criou para os pais foram socorrer a criança. Na nossa cabeça aqui na polícia, a gente já passou por diversas situações desse tipo, a gente já estava até imaginando que a criança poderia ter morrido num acidente e os pais, com aquele medo de serem presos, teriam sumido com o corpo e depois retornariam com uma história mirabolante, como normalmente acontece, mas não foi nada disso. Na verdade, ele matou os pais e escondeu os corpos. Em minhas investigações foi constatado que foi dado algumas medicações por parte do adolescente aos pais desse assassinato? Também não verificamos nada desse tipo, nem na residência, nem depoimento dele, muito pelo contrário, ele que disse que teria tomado um energético, um pré-treino para ficar acordado, mas não teria dopado o pai, nem o irmão, não. Salvando que a perícia, né, vai dizer se havia alguma substância sem no corpo dúvida, das vítimas. Os exames ainda estão sendo realizados. Os exames cadavéricos vão constatar se foi realmente um disparo, como ele falou, se foi mais de um, qual foi a localização exata da entrada e saída do disparo. Então, isso tudo está ainda só na parte dos depoimentos formais, tá? Testemunhos, relatos, oitivas, né? Mas assim que os laudos chegarem também a gente vai verificar tudo isso aí, tá? Se realmente bate essa história dele com os disparos, como está o estado dos corpos ali quando foram encontrados, se tem alguma substância tóxica no organismo, então tudo isso vai ser levantado sim.
Importante agora a gente ouvir lá no Mato Grosso essa outra adolescente com quem ele se relacionava, para saber se, primeiro, se ela existe, segundo, se ela teve algum tipo de envolvimento ou participação nesse crime, e saber dela, como era o relacionamento com esse rapaz, se era uma coisa doentia, se era sadia, ou se realmente ela deu esse ultimato a ele para que fosse para o Mato Grosso, para saber e verificar a veracidade ou não das declarações dele.